Hoje a gente fez uma enquete lá, até agradecendo mais uma vez o pessoal do Fórum GR, que teve aqui conosco um episódio muito bacana falando lá do pessoal. Eles ajudaram a gente a divulgar a pesquisa aí. Tava com ele semana passada. E, aliás, o Cris me deu uma multa uma vez no stand da NSTech. Chegou assim, por que você não chama os caras do Fórum GR? Mas a gente chamou. Já tinha gravado. Ah, boa. Tá vendo? Eu tava... E aí, tô muito lento. O que a gente passou pros caras aqui? Vocês acreditam no serviço de pronta resposta? Essa era uma curiosidade que eu tinha. De saber se a galera hoje gosta ou não. E me surpreendeu, eu te diria até o percentual. A grande maioria aí, 92% falando que acredita, eu acho que isso é bacana. Eu acho que o Veleda tá com o negócio dele garantido para os próximos anos, né? Aí tá um sócio aí, eu tô junto, Veleda. Olha só. Aí tem aí alguns comentários, né? O André Mar tá passando pra gente, a pronta resposta é extremamente eficaz. Como é que funciona isso? A gente faz a rota do cliente e a gente recebe os últimos anos onde ele teve fatos consumados e não consumados. Uhum. Que às vezes o não consumado é porque a antiga empresa chegou, né? Sabe? Então o ideal é você fazer a rota, procurar pontos de apoio da polícia, de mecânico, militar, rodoviária, federal, seja o que for, né? E tá próximo, o mais próximo possível do local, que eu até estava falando para ele. Às vezes você recebe uma lat long parada, mas e o caminhão perdeu o sinal, a gente não sabe se ele seguiu. Exatamente. Né? Então a gente olha assim, tenta procurar no posto, mas imediatamente a gente fala, qual que era o destino da carga? Onde tá? Para lá. Uhum. Então pega um cara mais para lá, 60, 70 quilômetros, faz ele vir no sentido contrário. A ideia é fazer um cerco, né? Quando você tem a posição da última posição dele, é fazer para frente, para trás e para os dois lados, né? Fazer um cerco ali e tentar identificar e localizar, né? E eu valorizo muito esse pessoal de rua, né, que faz esse tipo de trabalho, porque assim, é de noite, né, pessoal? É de noite. Uhum. Às vezes é um caminhão... Se tu vai olhar na rodovia, você não enxerga a placa, né? Sim. A placa já tá suja. Você aciona pelo modelo também. Pelo às vezes modelo. Tem alguma pintura específica. Exatamente. Algumas características. Importante para passar as características, né? Tem lá algum adesivo. Isso é uma coisa legal, Cris. Você coloca hoje no teu sistema de SM, seja lá o que for, algum campo pro cara colocar alguma característica específica? Sim, na verdade hoje está no campo do cadastro do veículo. Tá. Então, cores especiais, marcações, adesivos, numeração, etc. que às vezes põe você coloca, exatamente, isso ajuda na pronta resposta. Já ajuda muito, ajuda muito. Boa. Até ele comenta ali, né, de rede terceirizada ou própria, né? Operações dedicadas. Uma reclamação que eu tinha muito na questão de pronta resposta você liga pro pronta resposta quando você vê quem chegou lá foi o Uber mais próximo. Ou então, o Cris liga, mas o cara já tá atendendo o André. E aí, o vigilante lá na ponta, né? Não sei se é assim, a gente, né, que chama. Como é que é isso? Isso acontece mesmo? É que assim, cara, quando você fala de regulação de sinistro, normalmente é o cara que faz a regulação, ele tem uma prancheta para reguladora A, B, C ou D. Quando você fala do antenista, apesar de que algumas falam, cara, eu tenho a minha estrutura própria, etc., a maioria usa os mesmos antenistas. Claro. Exato. Né? A pronta resposta não é diferente. Né? Hoje, por exemplo, eu trabalho com umas 4 principais do mercado, né? A gente tem aí um hall de quase 3 mil agentes, mas eu tenho certeza que eles compartilham esses agentes na hora de um acionamento. Uhum. Porque eu preciso de uma SLA. Sim. É uma capital, 30 minutos. Cara, próximo de uma capital, 100 quilômetros, cara, 1 hora. Demais regiões, 3 horas. Eu preciso chegar. Não dá para eu ter uma pronta resposta que vai me chegar 5 horas depois. Sim. Como é que eu vou explicar isso para uma seguradora, etc? Então a gente usa várias empresas e eles têm esse canal com esses fornecedores e quem tiver, esses agentes que estão lá na ponta, quem está mais próximo é que eu vou acionar. E normalmente deve fazer aquela cotação por grupo de WhatsApp. Exatamente. O cara fala, eu tô a 30, eu tô a 25, eu tô a 10, né? Esse de 10 você manda, mas às vezes você fica de olho. Será que ele é 10 mesmo ou ele só pra pegar o trampo, né? E acontecia isso muito, cara. Eu sempre tive muito problema com isso, com escolta, tá?
Pronta resposta a gente já foi mais calejado, mas escolta tem muito isso. O cara quer pegar a missão, no jargão, ele fala, cara, eu atendo. E ele não tem nem a viatura à disposição. Ele está contando com uma outra viagem que vai finalizar para ele deslocar o agente para aquela missão. Então hoje na pronta resposta a gente cobra muito isso. Cara, você vai chegar em 10 minutos? Cara, a missão é tua. Se não chegar, na próxima nem acionam ele mais. Exatamente. Tem uma cobrança muito grande. Só pra gente ver os comentários aí que tem, por favor. Lá abaixo. Sobe ali, né? Ah. O serviço de pronta resposta é essencial no processo de gerenciamento de riscos e mitigação de perdas, porém ainda existe uma lacuna de entendimento entre pronta resposta. Isso é legal a gente comentar. Se vocês puderem até explanar a diferença e tal. E uma coisa, até aproveitando esse comentário do Danilo Barbosa, até agradeço, Danilo, o comentário. Escolta, serve só para roubo? Cara, a princípio, assim, a gente usa às vezes escolta para operações especiais, tá? Primeiro assim, escolta é por uma necessidade de apólice. Então eu tô com 0 a 100 mil, cadastro, 100 mil a 500 mil, eu vou colocar cadastro mais rastreamento, 500 mil a 1 milhão, cadastro mais rastreamento mais isca, acima de 1 milhão, escolta. Quando a gente fala de escolta, existe uma regulação da Polícia Federal. É uma empresa com 2 agentes, logotipada, tem rastreador, tem uso do armamento, etc. Existe uma obrigatoriedade de como eu vou ter que seguir. A pronta resposta não tem regulação. Pode ser eu com meu carro de passeio, cheguei no local e identifiquei. Então, são coisas completamente diferentes, né, em relação a uma ou outra. Eu posso utilizar a escolta como pronta resposta, dependendo da situação. Mas a escolta ostensiva, ela tem uma legislação específica, né, da Polícia Federal. Ela precisa ter qual é a placa do veículo, né? Por onde que ele vai ir. É diferente do pronta resposta, que simplesmente perdi o sinal e eu tô mandando alguém para ver se ele tá no posto. Pode ser eu, pode ser você. O Veleda acionou, tô próximo da região, vou lá, identifico, tiro uma foto, etc. Então não existe uma legislação específica pronta resposta para escolta. Existe, né, cara, e existe uma cobrança muito forte em relação a isso. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária para um agente, tem que ter a documentação do armamento, né? Às vezes o motorista está com um revólver, uma pistola, o agente de trás está com um revólver, uma pistola, mais um calibre 12, tem que ter toda uma regulação, um regulamento da Polícia Federal. Boa. E seguradora usa muito escolta armada. Você vê muito nas apólices. E Pedindo para ainda, né? acidente, o Veleda, você acha que faz sentido? Armada. A escolta. Então, aí vem, na hora do acidente, se teve acidente, Não, antes, assim, Você tem como aquelas- preservação, como GR. preservação funciona bem. Agora, não quer dizer que seja escolta armada. Se ele estivesse sendo escoltado, eu acho que ele tem que ficar até ali para fazer a preservação. Isso, perfeito. Ok? Quando acontece alguma coisa e não tem ninguém, você manda o pronta resposta pro local. Pra evitar Tá? saque, assim? esse Agora, tipo de nós temos, infelizmente, as autoridades, elas não se metem no saque. coisa? Tá? Não se mete no saque. Você pode filmar, bater foto do cara que está saqueando, E não aconteceu para nada. anexar no boletim de ocorrência, não vai conseguir. Então isso eu acho uma grande falha, porque eu tô filmando o cara que tá sacando. É um cenário meio É. bizarro no Brasil, Oh, né? sim, Esse tipo mas de coisa, eu né? tenho- Existe uma limitação, né, cara? Porque às vezes você tem uma questão social, Exato, o veículo cara. tombou numa rodovia, né, cara? Você pega aqui a Serra do 90, Serra do Azeite, né? Assim, você tem vários casos de acidente que tombou e você vai fazer o quê? O cara tá roubando O alimento cara às vezes ali. tá, O cara tá morrendo, ferido, né? morrendo e... Ô, Cris, mas você já chegou a Eu já coordenar... consegui perder 11 milhões de Em saque. telefone e saque. Olhando ali, né? Não, no meio do nada, assim. Entendi, sim, Isso é sim, pior sim. que roubo, isso Olhando, não tem nem tem o que fazer. recuperação. É isso Vai aí. ter que dar 3 celulares para cada um que mora na cidadezinha ali. Complicado. Sabe? Complicado. E tinha autoridade, não se fez nada. Ô, Cris, e você já chegou a coordenar a operação assim com a escolta, por exemplo? Às vezes é um valor específico, carga específica, pesado ou não, tal. E, pô, ó, vamos controlar onde o cara para, se ele tá bebendo, se ele tá em postos de Casa da Luz Vermelha, Sim. conforme você falou, e etc. Pra ver se tá controlando o descanso,
Pra preservar aí sim, prevenir, no caso, o acidente, não só o roubo. Então, o que já aconteceu algumas vezes, né, cara? A gente já montou operações especiais para produtos que têm um risco muito baixo de roubo, mas que se você tiver que se substituir, você levaria muito tempo. Eu vou dar um exemplo, um cliente nosso chamado FW, que é um cliente nosso de 16 anos, desde que eu montei a empresa, e ele estava transportando, era uma importação de Santos para São Paulo. Eu não sei se era a linha amarela ou a linha... era uma dessas linhas novas do metrô, e era a controladora, queria controlar todos os vagões. E veio da Espanha. Isso tinha um valor agregado absurdo, 5, 6 milhões, mas ninguém ia roubar isso. Só que se acontecesse um acidente, se acontecesse um roubo, eles iriam levar mais 6 meses para substituir. Então ele falou, Cristiano, coloca batedor, coloca um agente seu na cabine, monta o ponto de parada, esse cara não pode desviar de rota, ele não pode sofrer um acidente, etc. Então foi algo muito pontual que a gente fez, mas eu concordo que, dependendo da operação, vale a pena esse tipo de análise. Nesse caso específico que eu comentei, o risco de roubo era quase zero. Quase zero. A não ser que o cara pegasse a nota e veio, sei lá, controlador eletrônico, 5, 6 milhões, mas não tinha o que ele fazer com aquilo. Hoje o pessoal até usa aqueles fiscais de rota, acompanhamento de logístico para tratar. A gente, nesse caso, assim colocou também. uma escolta ostensiva e colocou uma equipe nossa, né? É um cliente importante, está com a gente até hoje, e um agente na cabine. Boa. Só para estar junto com o motorista. A própria seguradora, na maioria das vezes, pelo menos no meu entendimento, não vai exigir isso para acidente. Isso, Às vezes isso o exige. cliente... Às vezes exige, dependendo da operação, sim. Nesse caso não exigiu, mas foi assim a preocupação do cliente. do cliente, né? Ele falou, cara, 6 meses. Eu falei, não, mas isso aí ninguém vai roubar. Ele falou, se roubar, se tiver um acidente... Às vezes a seguradora Espanha vai nem demorar sabe mais se 6 rouba, meses. mas vê o valor, já põe a escolta. Mas isso, Vai por pro exemplo, valor. num embarque que chega na apólice, Depende. você já viu isso? Você já nunca viu escolta pra operação lá que você olha, por que tá pedindo, né, Cris? Isso aí.